Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar então sobre esses dois termos aí que a gente costuma utilizar, a ninfomania e a satiríase. Ninfomania, na verdade, é o excesso é a hipersexualidade, o excesso de apetite sexual. E a satiríase seria isso no homem. Então algumas pessoas costumam chamar o homem ninfomaníaco, mas o correto seria usar satiríase. E por que ninfomaníaca ou satiríase? O que tem a ver isso? De onde surgiu isso? O que são as ninfas? As ninfas eram divindades menores da natureza ou espíritos da natureza. No caso, elas eram a personificação da beleza, da graça, da fertilidade. Elas não eram imortais como os deuses, mas tinham a graça da juventude eterna, embora fossem mortais. E as Mênades, que é um tipo específico de ninfas, elas eram seguidoras e adoradoras do culto do Dionísio. O que era o Dionísio? É o semelhante ao Baco na mitologia romana. Na mitologia grega, o Dionísio era considerado o deus dos signos vitais, do vinho, das festas, então era aquela coisa de encontro, sexualidade, festa, vitalidade, e aí estava envolvido. E o que tem a ver satiríase com ninfa, ninfomaníaca? Onde entra isso aqui? Bom, satiríase vem dos gregos sátiros, que significam sátiros. Sátiros, na mitologia grega, eram representados por seres metade homem e metade bode, inclusive com chifres, com patas, tudo. Esses sátiros, eles eram mortais também, assim como as ninfas. Esses sátiros habitavam os campos e as florestas e eram seres de grande potência sexual. Inclusive, eles sempre eram representados com uma ereção, com um pênis eretro, pênis entre aspas. Então vocês podem ver aqui nessas imagens. Eles eram representados basicamente com isso. E os sátiros, na verdade, eles tinham relações com as Mênades, que na verdade eram as adoradoras e seguidoras do culto do Dionísio. Então as ninfas eram alvos da luxúria dos sátiros. Então por isso que fica esse termo, ninfas e sátiros. Então as ninfas se relacionavam com os sátiros, alguns tipos de ninfas. Então por isso que daí deu essa noção. Os sátiros, ele realmente tinham essa um pouco de compulsão sexual pelas ninfas. Eles atacavam as ninfas no sentido de luxúria, de prazer mesmo. Então por isso que a gente cunhou o termo satiríase. E sátiros, na significado mesmo da palavra, sátiro, de acordo com Aurélio, quer dizer uma pessoa devassa, libertinosa. Então daí a gente costuma utilizar esse termo, ninfomaníaca para mulheres e satiríase para homens. Bom, aqui entram duas coisas principais. Seriam mesmo aqueles comportamentos sexuais que eu falei do excesso de sexual. Eu, particularmente, não costumo utilizar ninfomaníaca e satiríase como sendo um transtorno. Eu costumo deixar ninfomaníaca e satiríase, eu costumo deixar como um excesso de desejo sexual por si só, quando ele não traz transtorno psicológico. That man, you are to ask him if he wanted to have sex with me. There was a world far from mine. I had to. Mas a partir do momento que ele traga um problema psicológico para a pessoa, que ele causa transtornos para ela, gera sentimentos de culpa, de remorso, de impotência diante daquilo, dessa vontade de fazer sexo, aí eu já não costumo mais chamar de ninfomaníaca ou satiríase, eu costumo chamar de impulso sexual excessivo. Porém, na literatura e cientificamente falando, as pessoas às vezes costumam alcunhar ninfomaníaca e satiríase como sendo hipersexualidade ou impulso sexual excessivo, tá? Para vocês não ficarem na dúvida aí. Tanto é que essa generalização, o termo que você vai definir aqui, é retratado inclusive no filme Ninfomaníaca. And I'm a nymphomaniac. Sex addict. We say sex addict. I am a nymphomaniac and I love my filthy, dirty Quando love. a Joey chega lá na Dependente de Sexo e Amor Anônimo, seria aqui o nosso Daza, o pessoal que tá lá se considera como viciado em sexo, só que a Joey, ela se considera como uma ninfomaníaca. Eu não sei se ali ela ainda não reconhecia o problema e por isso ela chamava-se ninfomaníaca, mas assim, de qualquer forma tem muita confusão ou muitas diversas formas de nomear uma mesma coisa. Eu não costumo chamar, costumo deixar mais ninfomaníaca, aquela pessoa que gosta muito de sexo, muitas práticas sexuais, me deixa um pouco de problema para ela. E satiríase também, aquele homem hipersexualizado, viril. Eu até poderia falar que o Brandon do filme Shame, né, que a gente postou aqui, ele é uma pessoa que tem esse excesso de desejo sexual, poderia ser uma satiríase, mas conforme a gente vai vendo ao longo do filme, aqui ali traz todo um sentimento de remorso e culpa para ele, então já nem chamaria de satiríase, mas já chamaria de um transtorno realmente causando problemas para ele. I'm trying to help you. How are you helping me, huh? You come in here and you're a weight on me.
A gente destrinchou bem no episódio sobre impulso sexual excessivo. Então, assim, espero que tenha esclarecido. Então, quando a gente chamar infomaníaco, não, eu sou sátiro. Então, alguém pode se denominar sátiro. Vocês já sabem o que é, né? Tipo, eu sou um sátiro. Não entendi. Tipo, o excesso de desejo sexual. Uma pessoa com bastante tesão ali, bastante desejo sexual. Uma coisa aqui que a gente tem que deixar claro é que às vezes as pessoas costumam confundir satiríase com Dom Juanismo. O Dom Juan é aquele personagem da literatura clássica espanhola do século XVII que era um conquistador, um galanteador, em que ele tinha prazer no fato de conquistar a pessoa, mas a partir do momento que ele conseguia isso, ele conseguia conquistar a mulher, ele caía fora, né? A gente chamaria de... Aqui a gente chama de outras coisas, eu não vou nem falar aqui, mas assim, aquele cara que só quer conquistar, só quer pegar, deixar a mulher apaixonada por ele e depois não ter nenhum envolvimento afetivo. Então, assim, aqui não entra muito no impulso sexual, entra mais no fato de personalidade mesmo, eu acho, caráter, assim. Mas, assim, então a gente costuma satirizar demais para a pessoa que é concretizado sexual, etc. E Dom Juan, o Dom Juan ou Dom Juanismo, para a pessoa que tem esse problema aí de só conquistar e depois nem ter relação sexual, mas deixar a pessoa realmente apaixonada por ele e depois não ter nenhum encontro, uma relação com aquela pessoa. Então, parênteses aqui, não é porque jovens às vezes têm muitas práticas sexuais ou se masturbam o dia inteiro que eles são considerados com impulso sexual excessivo ou uma satiríase. Não, os jovens estão com os hormônios em ebulição. Os hormônios estão a todo vapor ali, tem uma súbita, um abrupto, né, aumento dos hormônios, então o corpo está tentando reagir. Então é normal que os jovens tenham uma sexualidade mais impulsiva, mas não significa que aquilo é transtorno. Depois, com o tempo, conforme o corpo vai se acostumando aos níveis hormonais e a pessoa vai amadurecendo, vai voltando a ter uma sexualidade normal, tá bom? A não ser que realmente ele desenvolva o transtorno. Espero que isso tenha esclarecido algumas coisas aí, tá bom? Só uma questão de termos para vocês conhecerem. Mas assim, que nem eu falei, tem gente que usa, de modo geral, tudo excesso de sexual, hipersexualidade. Ou tem gente que distingue aí, mas tanto faz. Pode ser um homem ninfomaníaco ou satiríase, tá bom? Misunderstood the whole thing. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Desses termos, um pouco de mitologia grega, tá? E é isso. Até os próximos.